Estamos de volta aqui diretamente de Ilhabela, litoral norte. E além do mar e da paisagem, a culinária típica também é um atrativo aqui do arquipélago. E nesta época do ano, a tainha, encontrada em abundância por aqui, vira tema de um festival que acontece neste fim de semana. O desafio dos chefes é elaborar pratos especiais, tendo o peixe como principal ingrediente. A tainha, que chega fresca do mar, abastece restaurantes como esse. O peixe é o astro de pratos como o ensopado, no 6º Festival da Tainha de Ilhabela. Desde dela grelhada até um pouquinho mais elaborada, com batata, com cebola, com creme. Existem algumas surpresas que vão acontecer também, mas com certeza quem vier não vai se arrepender. A tainha chega a pesar até 7 quilos. Tem carne branca e sabor marcante. Na panela, ela exige atenção. As postas macias cozinham rapidamente e, acompanhadas pelo pirão, com um toque caiçara de farinha de mandioca, encantam turistas que apreciam a boa culinária praiana. São Paulo, você tem muita correria e coisas, você acaba comendo muito fast food, muita carne e você esquece um pouquinho do peixe. Geralmente, quando eu venho para esses lugares assim, eu prefiro uma coisa mais light, mais tranquila. O peixe é ótima escolha. Neste tradicional restaurante que serve os turistas há mais de 30 anos à beira da praia, os pratos à base de peixe representam 70% dos pedidos. A gente compra de pescador, assim, do Bonete ou de regiões aqui perto. Então, assim, impossível ser mais fresco. Ao longo da Praia Grande, 6 restaurantes e quiosques participam do festival, servindo até domingo as melhores receitas com tainha. Depois dessa experiência gastronômica, todos querem continuar assim, perto do mar. E se for para curtir muita música e atrações culturais para toda a família, melhor ainda. Com o palco montado aqui, dá para assistir tudo de camarote sem sair da praia. Uma programação de shows especialmente montada pela Band Vale. Neste sábado, às 10 horas da noite, tem Peleco e Banda. Amanhã, as atividades começam às 2h30 da tarde. Às 5 horas, tem Palhaça Carmélia. E às 6 da tarde, tem show com Sacode a Poeira. Então, isso é muito legal, facilita bastante e agrega muito, né? Tanto para o grupo estar aqui, é um prazer enorme, o Grupo Bandeirantes está aqui. Estivemos o mês inteiro aqui em Ilhabela, né? E encerrando agora com o Festival da Tainha e esses 3 shows. E estes eventos diversificados e também as belezas naturais trazem 1,5 milhão de turistas todos os anos para Ilhabela. O turismo, claro, é o carro-chefe da economia local. Mas como conciliar, então, desenvolvimento com a preservação ambiental? É o que a gente conversa agora com o secretário de Obras de Ilhabela, também prefeito Antônio Colucci, secretário Guilherme Galvão. E nessa entrevista eu conto com a participação do meu colega aqui da TV Band Vale, apresentador do Muito Mais, Abel Freitas. Boa noite, Abel. Boa noite, Jana. Boa noite, prefeito. Boa noite, Jana. Boa noite, secretário. Vou começar com o secretário. De acordo com o IBGE, secretário, nos últimos 10 anos, a última década, Ilhabela cresceu cerca de 28%. Então, como conciliar este crescimento, desenvolvimento da cidade, preservando o meio ambiente? Bom, quem não quer morar numa cidade como a nossa, né? Uma cidade que é uma ilha, com tantas características e belezas naturais. Acho que o grande desafio é você gerar economia com conservação, ou seja, ter a sustentabilidade como grande mote das empresas que desenvolvem a sua atividade econômica aqui. Para que assim, quanto mais a economia for focada na sustentabilidade, maior vai ser a preservação do ambiente, né? Vai ser o pano de fundo do desenvolvimento das atividades que acontecem aqui. Somado a isso, é um programa constante de conscientização. As pessoas têm que saber a importância da sua ação, da sua atitude no território, de tudo que ela faz reflete de alguma maneira num impacto na cidade. Então acho que esses 2 são pontos principais para que você consiga ter uma cidade que se desenvolva e ao mesmo tempo se mantenha sustentável. Prefeito Antônio Colucci, é difícil conciliar isso porque todos os prefeitos, né, têm esse desafio, mas aqui principalmente por conta dessa beleza exuberante do arquipélago, como que o senhor vê esse desafio? O desafio é grande, mas é possível. A qualidade de vida é o mote principal desse desenvolvimento. A gente tem na indústria do turismo a nossa principal atividade. Eu sempre digo, uma cidade para ser boa para o turista, ela, antes de mais nada, tem que ser boa para as pessoas que aqui moram. Nós temos aí 85% do município de Mata Atlântica, a maior faixa de Mata Atlântica do litoral paulista. Então, tudo isso é um motivo a mais para você conhecer Ilhabela. Então,
conscientizando a sociedade, a população, introduzindo essa discussão no banco escolar, nas escolas, a gente cria consciência e a própria sociedade de Ilhabela ajuda o poder público a preservar a nossa cidade. Bom, prefeito, eu queria aproveitar e também fazer uma pergunta para falar sobre essa questão da população, né? Nós temos aí o meio ambiente e o crescimento urbano. E hoje nós discutimos não muito mais a questão do transporte. E a prefeitura tem um projeto aí que está passando por alguns ajustes. Como é que a gente vai conseguir conciliar esse transporte também com essa demanda populacional? São várias as vertentes, as possibilidades de transporte, né? A gente tem o transporte normal, que é através de ônibus, né? O transporte particular com os veículos, né? A melhoria da malha viária, as ciclovias, a gente tem feito aí um investimento enorme em ciclovias e agora, por último, o transporte aquaviário. Então, o Aquabus, a gente edificou, né? Construiu diversos piers, são 6 novos piers nas cidades, 2 antigos reformados, nós já temos 8 prontos, até o final do governo serão 11, e a gente vai interligar esses pontos com um ônibus aquático que vai transportar as pessoas nesse mar que está aqui ao nosso lado. Já tem alguma previsão para isso, prefeito? Olha, a gente está fazendo algumas adequações que a legislação nos exige em virtude da necessidade de acessibilidade. Eu acho que mais 60, 90 dias, ou seja, antes da próxima temporada, o sistema está funcionando. Secretário, posso emendar? Claro. Secretário, esse novo meio de transporte também vai se preocupar com o meio ambiente, porque vai colocar gente no mar. Vocês já estão se preocupando com essa questão de não ter lixo sendo jogado nesse transporte, no mar? Não, com certeza, isso é uma preocupação desde sempre. Os barcos são extremamente equipados para que não haja nenhum tipo de dispensa de material no mar ou coisa desse tipo. E mais do que isso, a gente tem que imaginar que esse é um transporte interligado com outros modais, né? Ele se liga com a bicicleta, ele se liga com o táxi, com o ônibus e com todos os outros sistemas que a gente tem no município e que vão permitir uma integração melhor, um encurtamento no espaço de tempo e um ganho significativo, tanto no uso de combustíveis e de outras coisas, do ponto de vista da sustentabilidade, como no ganho da mobilidade e da equação trabalho e transporte na vida das pessoas. Bom, a gente sabe que planejamento é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Ilhabela teve um avanço na coleta de esgoto nos últimos anos. O que vem sendo feito para continuar impulsionando a cidade para os próximos anos em crescimento e desenvolvimento? Quais os projetos? Nós temos agora o Plano Futuro, que é o planejamento para os próximos 20 anos da cidade, e também uma série de projetos que visam aplicar o dinheiro dos royalties, né? Ou seja, o dinheiro que vem dos royalties do petróleo, e infraestrutura que beneficie o turismo e que gere emprego e renda para o município de maneira constante. Porque se um dia a gente não tiver à disposição o recurso financeiro advindo dos royalties, a gente pode ter o turismo sempre como base da economia local. Claro. Tá. Prefeito, eu queria falar sobre investimento na área do turismo. Já que a cidade basicamente vive disso, emendando com o que o secretário falou, o que o senhor pode dizer para os hoteleiros, para os donos de restaurantes e pousadas com relação aos investimentos que a prefeitura pretende fazer, até mesmo com esses royalties? Bom, primeiro, até para complementar a questão do saneamento, é importante lembrar que a gente teve uma meta quando a gente iniciou o governo, a cidade tinha 4% de coleta de esgoto. A gente, em 8 anos, numa grande parceria com o governo do estado, o governador Geraldo Alckmin, a gente vai deixar com 80% de coleta. Então, é um avanço bastante grande. Isso reflete no turismo. A outra questão do turismo que é importante é o calendário de eventos. Então, a gente priorizou, né, o desenvolvimento de um calendário de eventos, eventos culturais, gastronômicos, como este hoje, que acontece esse final de semana aqui em Ilhabela Sardinha, sempre fazendo com que isso chegue ao turista, então investindo na comunicação, na propaganda. Afinal de contas, a cidade cheia, ela gera os empregos, garante o bem-estar da população. O turismo é uma indústria que pulveriza a riqueza, ela distribui os recursos e hoje nós temos aí a população nossa praticamente toda empregada no turismo.
Ok, então a gente recebeu aqui hoje, especialmente em Ilhabela, o prefeito Antônio Colucci, também o secretário de Obras Guilherme Galvão, e eu tive a participação do meu colega Abel Freitas. Muito obrigada, prefeito, obrigada, secretário, obrigada, Abel, pela entrevista. Vamos falar de clima agora. O sábado foi um dia típico de verão em pleno inverno aqui em Ilhabela. E a praia está garantida neste domingo, hein? No Vale e na Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira, o sol também vai brilhar amanhã. Na Serra da Mantiqueira, o domingo começa com frio de 7 graus em Campos do Jordão. À tarde, a máxima chega a 16 graus em São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, o clima seco mantém baixa a umidade relativa do ar. Por isso, é recomendado beber muita água. Em Taubaté e Cruzeiro, máxima de 27 graus. Em Jacareí, os termômetros atingem 28 graus. No litoral norte, o sol brilha a maior parte do período. Em Caraguatatuba e Ilhabela, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Hoje, em São José dos Campos, fez calor de 28 graus. Amanhã, a temperatura cai para 27. Com 29 graus, domingo em Guaratinguetá também vai ser atípico para esta época. Em Ilhabela, hoje os termômetros chegaram a 28 graus. Amanhã o sol brilha o dia inteiro. As ondas chegam a 80 centímetros de altura e os ventos ficam próximos de 5 quilômetros por hora. Nós falamos dos eventos na praia e agora vamos para a montanha. Então confira a nossa agenda cultural. O Festival de Inverno de Campos do Jordão apresenta nesta noite a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e o Coral do Festival, às 8h30, no Auditório Cláudio Santoro. Os ingressos custam R$ 80. Informações no fone 3662-2334. No domingo tem a apresentação de graça no mesmo local, às 4h30 da tarde. Mas os ingressos precisam ser retirados com 2 horas de antecedência. O auditório fica na Avenida Doutor Luiz Arruba Martins, no Alto da Boa Vista. Ainda em Campos do Jordão, segue até o dia 16 de agosto, sempre nos finais de semana, a Festa da Cerejeira em Flor, no Parque da Cerejeira Sakura Home. A festa conta com apresentações culturais, danças e outras manifestações artísticas. O parque fica na Rua Tassaburo Yamaguchi, número 2173, na Vila Albertina. E a seguir, a ansiedade de André Rocha, para atleta de Taubaté, embarca amanhã para defender o Brasil no Parapan de Toronto. E também Copa Paulista. Técnico Paulinho McLaren estreia com derrota no comando do São José. Não sai daí, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. O Band Cidade Especial de Ilhabela não demora.